no coração do deserto iraquiano, uma das regiões mais vigiadas e sensíveis do Oriente Médio. Uma força militar estrangeira, em sigilo absoluto, criou uma base militar avançada. Não se tratava de uma base móvel ou de campanha rápida. Era uma estrutura logística completa com forças especiais, equipes de resgate e suporte aéreo, operando a poucos quilômetros da fronteira com o Irã. O Iraque, país soberano e com forte presença de milícias pró-Irã, não sabia de nada. Mas os Estados Unidos sabiam, mas ficaram em silêncio. E quando tropas iraquianas regulares se aproximaram por acaso desta base, as forças estrangeiras, ali presentes sem autorização e clandestinamente alojadas, começaram a abrir fogo pelo ar, matando um militar iraquiano e ferindo outros 2. Tratava-se da base secreta de Israel dentro do Iraque, com forças regulares e especiais israelenses prontas para proteger um segredo que poderia mudar o rumo de uma guerra. Israel construiu e defendeu uma base militar clandestina em março no deserto ocidental do Iraque, durante toda a campanha aérea contra o Irã neste ano. O objetivo era simples e audacioso: encurtar em cerca de 1.000 quilômetros a distância entre suas aeronaves e os alvos iranianos, transformando o que seria uma missão de longo alcance em algo muito mais eficiente e letal. A base foi erguida às pressas, pouco antes do início dos ataques coordenados com Estados Unidos e Israel contra o Irã, em fevereiro. Localizada em uma área remota e pouco povoada do deserto iraquiano ocidental, uma região vasta, árida e historicamente usada por forças especiais americanas em outras guerras, o posto avançado abrigava comandos israelenses muito bem treinados para operações em território inimigo, além de servir como posto logístico avançado para a Força Aérea de Israel. Havia também equipes de busca e resgate prontas para agir caso pilotos israelenses fossem derrubados sobre o Irã. Nenhuma aeronave foi perdida nessa ofensiva, mas a proximidade permitiu respostas rápidas e precisas durante as 5 semanas de intensa campanha aérea. O que torna essa história ainda mais impressionante é como ela foi descoberta. No início de março, um pastor local notou atividade incomum de helicópteros na área desértica. Tropas iraquianas, então, em veículos Humvee, foram enviadas até o local indicado para investigar. O que encontraram foi fogo cruzado, antes mesmo de se aproximarem da base. Ataques aéreos israelenses intensos que mataram um soldado iraquiano e feriram outros 2, abrindo uma crise sem precedentes. Mas havia uma dúvida no governo iraquiano: quem estava lá? E quem nos atacou? E com o que nos atacou? O vice-comandante das operações conjuntas iraquianas, o tenente-general Qais al-Muhammadawi, declarou na época que se tratava de uma operação imprudente realizada sem coordenação ou aprovação. Uma força terrestre aparentemente já estava no local antes do ataque aéreo, segundo o general. O Iraque, furioso, apresentou queixa formal na ONU. Inicialmente atribuiu os ataques aos Estados Unidos. Um grave erro. Washington negou qualquer envolvimento direto na ação contra as tropas iraquianas, mas a base israelense, segundo fontes americanas, foi montada com conhecimento prévio dos Estados Unidos, mas sem participação americana na defesa do local. Israel agiu sozinho para proteger seu segredo. Dias depois, o chefe da Força Aérea Israelense, General Tomer Bar, enviou uma carta aludindo às missões especiais realizadas por unidades aéreas que poderiam acender a imaginação. A mensagem era clara para quem sabia ler nas entrelinhas. O deserto iraquiano ocidental, próximo às províncias de Najaf e Karbala, revelou-se o local perfeito para essa operação. Pouca população, vastidão que permite esconder atividades e histórico de uso por forças estrangeiras em conflitos passados.
Israel conseguiu posicionar suas forças a pouco mais de 400 quilômetros da fronteira iraniana em alguns trechos, reduziu drasticamente o tempo de voo e consumo de combustível e ainda os riscos de detecção por radares iranianos. A revelação veio à tona neste momento, em maio, quando o Wall Street Journal publicou o relatório detalhado. Imediatamente, o Iraque reagiu com indignação e negação. Um alto oficial de segurança iraquiano, em declaração para a agência Anadolu, classificou as informações como falsas. Segundo ele, não existe nenhuma base israelense operando atualmente no deserto iraquiano. Sim, ele está correto, já que a base ela foi destruída. O incidente de março, na região de Al-Nukaib, teria sido um desembarque aéreo não autorizado que já foi devidamente tratado na época. Fontes iraquianas afirmam que não há presença israelense remanescente no local e que as buscas realizadas pelas forças de segurança confirmaram a ausência de qualquer estrutura estrangeira. Operações temporárias desse tipo não são inéditas na história militar. Os Estados Unidos já usaram o mesmo deserto em 1991 e 2003 contra Saddam Hussein. No entanto, o fato de Israel ter conseguido montar e defender uma base dentro de um país árabe historicamente hostil e com um passado perturbador entre eles, e sem o consentimento de Bagdá e com apoio tácito americano, representa um nível inédito de audácia operacional. Essa base não apenas encurtou a distância física para os ataques contra o Irã, ela simboliza uma mudança estratégica profunda. Israel demonstrou capacidade de projetar poder em profundidade em território inimigo, mesmo correndo risco de confrontos diretos com forças de um terceiro país. O episódio também expôs as fragilidades da soberania iraquiana e as complexas alianças regionais, onde os Estados Unidos, Israel e o governo de Bagdá navegam em um campo minado de interesses conflitantes. Hoje, a base já não existe mais, como já destacado. Israel concluiu sua missão e se retirou. Mas o precedente inédito ficou gravado. Em um Oriente Médio onde segredos militares raramente permanecem enterrados no deserto por muito tempo, essa operação prova que, quando se trata de sobrevivência existencial, Israel está disposto a cruzar linhas que poucos imaginariam. O que parecia impossível, uma base secreta israelense dentro do Iraque para atacar o Irã, não só aconteceu, como foi defendido com força letal. E mais uma vez, observamos atônitos a capacidade israelense de reescrever as regras do jogo em tempo real e fazer o impossível. Como vocês sabem, não temos patrocinadores, somos independentes e é sempre uma honra e um privilégio trazer conteúdos exclusivos para vocês como neste vídeo. Por isso eu peço seu apoio, doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.